Olá pessoal, Renato Salvatore aqui e hoje a gente vai continuar a sessão de vídeos sobre a plataforma Veira. Então hoje a gente vai começar a falar sobre o módulo de governança. Quero que vocês prestem bastante atenção, os interessados. Como eu disse no vídeo anterior, a ideia aqui dessa ferramenta foi construir uma ferramenta que eu honestamente não conheço no mercado, que unificasse gestão de segurança da informação. Então, sem mais delongas, no dashboard principal, pessoal. Isso aqui é um ambiente de demo, né? Então a ideia aqui é compartilhar com vocês aqui um ambiente de dados sintéticos, não são dados reais. A clínica Aurora não existe, ou talvez até exista, mas não seja propriamente dita. Se houver alguma clínica Aurora, não se preocupe, que eu não estou falando da clínica Aurora em si. Mas então, novamente, logo quando você loga na ferramenta, você já tem um dashboard central aqui, onde você vai ver a postura de segurança de forma unificada. Então, veja que você vai conseguir ver o score de maturidade, que eu já vou dizer de onde ele vem, o nível de exposição, ações em atraso, quantidade de evidências coletadas, atenção imediata, ou seja, quais são os riscos e ações, o que você tem que tomar de ação imediata, né? A postura por módulo. Tá? Então ele tem módulos de segurança, como eu comentei. Você tem um radar de maturidade, você tem uma distribuição de riscos, depois você passa pela aderência frameworks, tudo isso eu vou explicar no módulo de governança. O fluxo de governança, o que pode auxiliar você no seu dia a dia, no seu processo PDCA. Isso é um ponto bastante importante, né? Eu vejo muita empresa falando sobre PDCA, mas aplica. Eu vejo um monte de empresa falando sobre governança, um monte de empresa falando sobre ciclo de melhoria contínua, mas aplica? Ou são arquivos no SharePoint? Então essa é a reflexão que eu faço para vocês. Então aqui ele te ajuda a executar de fato o PDCA. Aqui é uma visão unificada por módulos, então vocês vejam a quantidade de módulos que ela possui. E aqui mais indicadores sobre controle, sobre testes, sobre aceite de risco, enfim. Então esse é o seu dashboard inicial. Então, como que começa tudo, gente? Então, começa o módulo de governança, ele começa a partir do diagnóstico. Então, o que é um diagnóstico? O diagnóstico é um relatório, né? Na verdade, uma entrevista que você, como consultor, pode executar no cliente, ou você mesmo, cliente, pode fazer uma entrevista com as áreas, com os colaboradores, fazer um acesso inicial, beleza? Então você pode gerar quantos diagnósticos quantos você quiser, e a ideia exatamente é essa, porque isso prevê o PDCA, que você tenha diagnósticos aqui de tempos em tempos. Os diagnósticos vão aparecer em status em andamento ou concluídos, né? Então os diagnósticos que não forem completos, você pode efetivamente descartá-los, né? Você pode descartar, mas o diagnóstico que foi concluído, ele fica armazenado. Isso é compliance. Né? Então, para responder o diagnóstico, então são 71 perguntas, beleza? Que vai envolver governança e segurança, vai envolver identidade e acesso, vai envolver backup e continuidade, proteção de dispositivos, e-mail e domínio, redes e Wi-Fi, sistemas e atualizações, depois fornecedores e terceiros, veja como é completo, incidentes, privacidade e LGPD, logs e monitoramento, privilégios administrativos, treinamento e conscientização, segurança em nuvem e ambiente SaaS, classificação, retenção e descarte de informações, gestão de vulnerabilidades, acesso remoto, continuidade de negócios, gestão de mudanças, governança de dados, postura em segurança sobre governança de dados, segurança física, cofre de acessos críticos. Muito bem. Então, cada pergunta que você responde aqui, né, obviamente que você vai colocar o seu nível de maturidade ou não aplicável. Tá? Se você coloca como não aplicável, você tem um comentário adicional aqui que você pode colocar e você vai colocar o seu nível de maturidade aqui. Primeiro ponto, se você colocar como implementado,
o último nível, né, não significa apenas implementado, implementado e evidenciado. Obrigatoriamente ele vai te exigir para anexar evidência. A ferramenta conta com um grande cofre de evidências, né, protegido numa instância específica com SHA-256, ou seja, é um grande repositório de informações da sua empresa ou do seu cliente. Aqui ele já te dá dicas de como implementar aquele controle e as evidências esperadas. Beleza? Eu não vou responder aqui com vocês. Um ponto importante, pessoal, em todas as páginas você pode contar com uma IA que ela pode te ajudar, né? Então ela pode te ajudar sempre que você quiser. Respondi, deixa eu fechar a IA aqui, ele aparece aqui um score de maturidade aqui, né? Então você tem aqui esse score de maturidade em que você pode aqui avaliar o resultado aqui, 1.8, né? Então de 4, 1.8. Então esses aqui são os dois respondidos. Vejam que eu tenho dois aqui, tem um de 1.8 e tem um de 2.4, né? Então obviamente no dashboard ele vai pegar o 2.4, que é o mais atual, né? Então é o mais atual, mas ele mantém o seu histórico ali. Quando você responde o diagnóstico, automaticamente, pessoal, ele já te gera os riscos. Então, é uma plataforma que eu posso adicionar um risco, beleza? Mas ele gera automaticamente riscos. E os riscos podem vir, na verdade, de várias fontes. Ele pode ser um risco manual, que eu dei a entrada manual. Ele pode ser um risco oriundo do diagnóstico. E ele pode ser um risco oriundo de outros módulos da ferramenta, que eu já vou chegar lá. Ele gera os riscos, obviamente, o que você faz com o risco, né? Você pode manter aberto, você pode tratar esse risco, você pode aceitar, você pode resolver, né? Então ele já te fala qual a causa raiz, ele te dá a opção para você colocar as evidências e a opção para você colocar, ele classificá-los como aceite ou tratá-lo como uma exceção, tá? Ou seja, todos os riscos que eu trato como aceite ou como exceção, eles são devidamente catalogados e com prazo de revisão, que eu já vou chegar lá também. Abre os riscos, automaticamente a própria ferramenta também já gera para você os planos e as recomendações, pessoal. Por que isso é importante? Porque ele vai te orientar com base nos normativos que são fundamentos, são frameworks da ferramenta. É isso que conduz a boa governança, usar frameworks implementados no mercado de alta adoção, que eu já vou comentar. Então ele abre aqui todos os planos de ação para você executar. Então, novamente, vieram do diagnóstico e podem vir manual ou podem vir de outros módulos da ferramenta, que eu já vou falar para vocês. Cada plano de ação, obviamente, aqui eu também posso colocar o status pendente, andamento, concluído, cancelado, o nível de priorização, quem é o responsável, prazo para execução, né? Qual o controle que está vinculado e as evidências de execução desse plano. E eu também posso, obviamente, como eu disse para vocês, aceitar risco, né? O aceite de risco ele pode ser oriundo aqui, ou posso pesquisar um risco por aqui, posso escolher um risco que eu quero, ou, obviamente, lá na parte de riscos, lá no tratamento eu mostrei para vocês que eu poderia aceitar o risco por ali também. Mas o mais legal aqui na parte de aceite é os prazos de expiração. Então eu posso arquivar, eu posso revogar, eu posso editar. Então sempre o tratamento de risco vai ter uma ação de cara, você tem que revisar de tempo em tempo se esse aceite continua válido, né? Muito bem. Depois ele também tem um módulo de aprovações, que nada mais é do workflow de execuções. Então você gerou um risco, você identificou um risco, criou um plano de ação para ele, né? Você vai executar uma ação. Então aqui você cadastra as suas atividades. Então a gente está falando de governança. Então aqui você consegue cadastrar todas as solicitações aqui para aprovação, para uma mudança, para uma revisão de um controle, para uma revisão de evidência, para um encerramento de uma ação, para um aceite de risco, para uma exceção, para uma revisão de relatório, enfim, você consegue cadastrar aqui os seus fluxos de aprovação, quem faz, quem não faz, quem aprova, estão vendo? Com a justificativa. Então ele também tem uma pegada de controle de mudanças. E aí, obviamente, depois que você executa o plano de ação, você vai ter os planos, os controles internos,
que são os controles que vão certificar de que aquela mudança, aquele plano foi executado. Então, mais uma vez, os controles internos podem vir de várias áreas, né? Pode vir do diagnóstico, pode vir manual, não é isso? E podem vir de outros motores também. E para terminar esse módulo de governança, você tem os testes dos controles. Então, de tempo em tempo, se a gente não está falando de PDCA, então se a gente está falando de PDCA, eu tenho que de tempo em tempo testar a eficácia desses controles que eu implementei. Então, você pode criar aqui novos testes dos controles aqui, beleza? Lembra que eu falei do cofre de evidências? Então aqui está um grande cofre de evidências. Tudo que você precisa evidenciar na ferramenta, seja print, seja configuração, seja arquivo, PDF, log, não importa. Ele vem aqui para o cofre. Tá? Então aqui eu consigo evidenciar todos os... Opa, cliquei no lugar errado aqui. Você consegue evidenciar aqui toda a sua governança. E essa evidência ela pode ser um arquivo, ela pode ser um link externo, ou ela pode ser uma nota manual, beleza? Depois ele tem uma guia de documentos normativos, que podem ser evidências. Então eu posso ter documentos que sustentam um plano de ação, sustentam um aceite num controle, né? um PES no controle, né? Uma implementação de um controle, de um risco mitigado, etc. Ou pode ser só um documento. Né? Então aqui você tem um grande GED, para gerenciar os seus documentos normativos que sustentam a sua organização, políticas, normas, procedimentos operacionais, standards, né? Normativos, como eu expliquei, então todos eles podem estar aqui. Depois você tem a parte de gestão de terceiros. Então aqui tem um grande diferencial que te ajuda na sua gestão. Pensa comigo, quando a gente vai gerenciar terceiros, muitas vezes uma grande dificuldade para gerenciar um terceiro é identificar o nível de risco desse terceiro. Como que esse terceiro se comporta dentro do seu ecossistema. É difícil às vezes mensurar isso, não é? Pois bem, o Vera ele conta com uma avaliação guiada de risco. Então, baseado no questionário que você responde ao trabalhar esse terceiro, ele já sugere para você um nível de risco, em que você pode aceitar esse nível de risco ou não aceitar a avaliação guiada. Mas se você não aceitar a avaliação guiada, ele exige que você justifique a não adoção daquele risco. Aqui ele já tem a opção de você dizer que já tem o DPA assinado e o NDA assinado. Veja que ele já muda ali no guiado, ele já muda aqui, que essas perguntas estão aqui, né? Então ele já muda aqui, ó. E obviamente que se você diz que tem o NDA assinado e tem o DPA assinado, ele vai te exigir o que, meus amigos? Ele vai te exigir que você evidencie. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um outro terceiro aqui, um terceiro qualquer aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, que o NDA foi assinado, mas sem evidência vinculada. Então, você vai ter que vincular a evidência. Registrar a evidência e vinculá-la aqui. Então, muito senso de organização muito forte. E aqui você terminou o processo de assessment de segurança para a governança. Então, o que a ferramenta também permite que você faça? Que você crie ciclos de governança. E aqui a gente começa a falar de PDCA. Então, de tempos em tempos, você tem que executar seu ciclo de revisão, correto? Então, você consegue aqui gerar um ciclo de revisão dentro da ferramenta e aí, esse ciclo inserido, ele vai te ajudar a preencher passo a passo todo esse processo que eu expliquei. Então, ele é auto-intuitivo. Então, ele facilita você na execução de toda a governança. Então, a gente está falando de diagnóstico, depois riscos, depois aceites de risco, depois aprovações, depois tratamento e execução, depois testes dos controles, tudo aqui no processo de governança. Facilita demais. E a qualquer tempo, você pode tirar um snapshot, que é o que a gente chama de evolução histórica. Sempre que você quiser, você cria um snapshot daquele exato momento que está a sua postura de segurança dentro da organização. Então, você pode gerar um snapshot e você vai ter uma foto, um retrato daquele momento.
da sua segurança. Continuando, você também tem o Trust Score. O Trust Score basicamente é a mesma informação é uma informação que você pode compartilhar com terceiros. Então ele vai gerar uma informação mais restritiva para que você possa compartilhar com o fornecedor, com o cliente. Então a qualquer momento você pode gerar o seu Trust Score e gerar um link com um token revogável e aí compartilhar esse link com o cliente. Então, por exemplo, eu posso aqui gerar novamente o token, copiar esse token e mandar para o terceiro. Se eu abrir, ele gera uma paginazinha da postura de segurança da sua empresa. Então fica fácil de você compartilhar se assim você for exigido. E para terminar a parte de governança, pessoal, isso que também é uma grande inovação é o due diligence, porque o Trust Score ele está falando de você enviando as informações. Mas às vezes a gente sabe que na governança a gente tem que responder muito due diligence, correto? E é difícil responder due diligence, não é? Dá trabalho. Mas se eu tenho toda a minha governança de segurança dentro de uma única console, não deveria dar trabalho. Mas Renato, dá muito trabalho porque eu vou ter que ficar consultando as coisas. É aqui que entra a inteligência do Vera. Então, eu posso inserir qualquer questionário que eu receba, ou importando em XLS ou CSV, ou colando aqui as perguntas. E aí, depois que eu importei, o que acontece? Ele vai gerar as perguntas aqui no sistema. E aí, meus amigos, eu consigo pedir com que o sistema sugira as respostas para mim. Então, ele vai sugerir uma resposta baseada no conteúdo inserido dentro da plataforma. Então, ele vai explicar exatamente, baseado no que você tem, como responder. Eu posso aceitar essa resposta, ou posso pedir uma nova sugestão, ou posso marcar como um gap. Isso é muito legal, porque isso reduz muito o tempo de respostas de due diligence. Depois que eu tiver tudo aprovado, basta eu exportar. Então eu venho aqui, fecho e exporto em XLS a resposta e posso enviar para o solicitante. Ou seja, esse módulo de governança, ele traz uma visão unificada de começo ao fim com PDCA aplicado para qualquer situação, facilitando muito a vida ou de uma empresa que tem um CISO, ou de uma empresa que não tem um CISO, mas tem uma equipe muito enxuta de segurança, ou às vezes uma empresa que nem tem uma equipe de segurança, tem uma pessoa de TI só ali, mas você tem que cumprir requisitos de governança e segurança da informação. Existem outros módulos aqui, para terminar, obviamente, ele tem um módulo de relatórios, então você pode gerar relatórios aqui executivos e ele te pergunta aqui, antes de você gerar os relatórios, para você ter maior completude das informações, ele já te dá um guia orientado aqui do que você tem que fazer para o relatório ter mais informações, e você pode gerar um relatório aqui sempre que você quiser, um relatório bem completo, e você pode exportar esse relatório em PDF. Lembrando, uma coisa muito importante, todas as telas, elas têm um guia de ajuda em português, então a ferramenta não tem um help, não tem uma documentação, não, está tudo na tela, então todas as telas têm um guia em português. Renato, mas como é que eu faço o acompanhamento disso, Então, lembra que eu tenho riscos, eu tenho planos de ação, eu tenho controles, que ele gera automaticamente. Então, qual é a base de confiança sua? São os frameworks. Então, a ferramenta ela nasceu para seguir frameworks de mercado. E, por consequência disso, ela te dá a capacidade de te avaliar o seu nível de aderência com relação a esses frameworks. Então, a ferramenta ela conta dentro do seu arcabouço o CIS, a ISO 27001, a ISO 27002, a ISO 27701, a LGPD e o NIST. E você, dentro de cada um desses frameworks, você tem a opção, obviamente, da geração do relatório.
né? Mas de onde ele pega, Renato? Sempre do último diagnóstico. Então ele vai pegar sempre o último diagnóstico concluído que você executou, ele vai te avisar aqui quando foi que você executou, e novamente você pode também exportar para PDF. Então não é uma ferramenta que vai te guiar para uma certificação, ou seja, ela não faz o caminho, por exemplo, a ISO, né? Ela não vai pegar o SOA e vai ajudar você a cumprir cada requisito do SOA, mas você vai executar a governança e ela vai te falar o seu nível de aderência com relação àqueles frameworks. Gostaram? E para além disso, como eu falei, cada tela conta com uma IA que ela, com um único clique, ela pode explicar para você o que de fato ela resume aquelas informações, né? Porque para gestores de segurança de informação, a informação é tranquilo o que a gente está vendo ali, mas para quem não é, pode ser complexo. Então a gente conta com uma IA que vai facilitar muito a vida de, inclusive, quem não é especialista em segurança de informação. Então esse é o módulo de governança, riscos e conformidade da plataforma, e a gente se vê no próximo vídeo.